Seja por meio de filmes, lições de história ou por notícias, somos expostos a uma verdade incontestável desde crianças. Os Estados Unidos é o país mais forte do planeta Terra, e considerando o avanço tecnológico da nossa era, é também a entidade política mais poderosa de toda a história da humanidade. Ao longo da história, outros impérios poderosos existiram, como o Império Romano, o Império Mongol e o Império Britânico, ancestral ideológico e cultural direto do Império Americano. Mesmo assim, nenhum desses impérios, por mais poderoso que fosse, tinha o tipo de domínio global e superioridade material avassaladora que os Estados Unidos têm em relação ao resto do mundo, como com o controle sobre todos os oceanos do planeta Terra. A grande pergunta é, de onde veio essa superioridade material? Nesse vídeo eu vou te mostrar as 5 principais razões que levaram os Estados Unidos a ser o país mais poderoso do mundo. Mas primeiro, se tu gosta desse tipo de vídeo, não se esquece de deixar o teu like e se inscrever para me dar aquela força, beleza? Primeira razão, terra arável. Uma base agrícola favorável é necessária para qualquer civilização prosperar. E nisso, os americanos têm uma vantagem bastante pronunciada. As pradarias do interior dos Estados Unidos, no estado do Kansas, por exemplo, são algumas das terras mais férteis do mundo. Contribuíram para tornar os Estados Unidos um país exportador de alimentos. Os Estados Unidos hoje em dia têm em torno de 320 milhões de habitantes, mas com todo esse potencial de terra cultivável, um dos maiores do mundo, eles poderiam facilmente sustentar dentro do seu território uma população semelhante à Índia e à China. As razões pelas quais os Estados Unidos não têm uma população tão alta são demográficas. Uma população demora muitas décadas para crescer, e a maior parte da população da América do Norte é composta de descendentes de imigrantes. Sendo assim, dá para dizer que uma das razões para os americanos terem ido tão longe é o fato de serem um país com terra arável suficiente para sustentar muito mais pessoas do que eles têm, constituindo um grande excesso de produção. Algumas pessoas poderiam inclusive comparar isso com o Brasil, dizer que o Brasil tem um potencial de produção agrícola semelhante, mas isso não é verdade. Uma boa parte da terra do Brasil não é boa para plantar. Uma boa parte do Nordeste é árido, o solo amazônico é pobre e o solo do Centro-Oeste é ácido. Apenas recentemente que avanços tecnológicos permitiram ao Brasil usar as terras do interior do país de forma adequada, por meio de processos químicos de tratamento do solo, coisa que os americanos nunca tiveram que fazer. Segunda razão, o rio Mississippi. Toda grande civilização tem um grande rio. Os chineses tinham o rio Amarelo e os egípcios tinham o rio Nilo. O grande rio dos americanos não pode ser outro além do rio Mississippi. Mas como eu disse, ter um rio não é um privilégio apenas dos americanos. Por que o rio Mississippi faz tanta diferença? Primeiro, apesar de ele não ser o maior rio do mundo, tanto o rio Amazonas quanto o Nilo são maiores, ele é muito mais acessível e útil do que outras bacias, sendo o maior rio navegável do mundo. Enquanto a bacia do Amazonas, no Brasil, conecta regiões de floresta densa e solo pobre, o rio Mississippi conecta interiores de alta produção agrícola ao comércio global. Isso faz os Estados Unidos economizar muito dinheiro em termos de logística e transporte, tornando os produtos americanos mais competitivos no mercado internacional e aumentando a quantidade de capital que flui para os States. Além disso, os Estados Unidos sozinhos controlam toda a bacia do rio, coisa que eles conseguiram de forma relativamente fácil quando compraram a região da Louisiana do Napoleão no começo do século XIX. Uma das maiores bacias da América do Sul é a bacia do Rio do Prata, que assim como o Mississippi, também conecta regiões de alta produtividade agrícola, como o Entre Rios argentino e o Centro-Oeste brasileiro. Mas diferente dos Estados Unidos, o Brasil só tem um pedaço dessa bacia e divide ela com a Argentina, com o Uruguai e com o Paraguai. Pior, o Brasil não tem o controle sobre a parte mais importante da bacia, o delta dela, perto de Montevidéu e Buenos Aires, desde que o Brasil perdeu a província da Cisplatina no século XIX. Além disso, mesmo que o Brasil tivesse o controle de toda a bacia do Prata, isso não seria tão útil quanto o rio Mississippi é para os Estados Unidos, porque aquele rio não tem praticamente nenhuma catarata, enquanto o Prata é cheio delas, tornando o uso comercial do rio mais complicado. Terceira razão, isolamento e acesso bioceânico. Uma constante na história dos grandes impérios é a necessidade de gastar recursos patrulhando as fronteiras contra as ameaças vizinhas. Isso foi verdade para os chineses com as invasões mongóis e para os romanos com os bárbaros germanos. Os americanos praticamente não têm esse problema há muito tempo. A última vez que os Estados Unidos foi invadido de forma significativa foi durante a Guerra de 1812 contra a Inglaterra, quando os britânicos saquearam Washington e botaram fogo na Casa Branca. Desde aquela época, os americanos puderam contar com um relativo isolamento frente aos problemas e ameaças do mundo externo. Dá uma olhada no mapa dos Estados Unidos. Ao sul, eles têm o México, ao norte o Canadá, ao leste o Oceano Atlântico e ao oeste o Oceano Pacífico. Os americanos deram uma lição no México sobre quem era o dono do parquinho da América do Norte ainda durante a Guerra Mexicano-Americana, em 1846, quando eles arrancaram uma boa parte
parte do México, inclusive o estado da Califórnia, que é o mais rico estado americano atualmente. Desde então, praticamente todos os governos mexicanos que vieram podem ser considerados na área de influência ou mesmo satélites dos Estados Unidos, sem qualquer possibilidade de representar uma ameaça séria ao seu vizinho do norte. Como o presidente mexicano Porfirio Díaz disse, pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Em relação ao Canadá, que antes era parte do Império Britânico, eles não representam uma ameaça há mais de um século, conforme o equilíbrio de poder no mundo ocidental foi gradualmente passando do Império Britânico para os Estados Unidos e se tornou a potência dominante no Atlântico Norte. Hoje em dia, o Canadá, de forma semelhante ao México, é muito mais um estado vassalo dos Estados Unidos do que uma dependência da coroa britânica, embora a situação material do Canadá como um país desenvolvido seja muito diferente da do México. Com seus dois vizinhos basicamente dominados, dá para dizer que não existe nenhuma forma de invadir os Estados Unidos. Esse tipo de isolamento é algo bastante valioso, afinal de contas, a exposição às ameaças vindas de outros países é algo que pesou muito na história de países como a China e a Rússia, e até hoje em dia tem ansiedades em relação a ameaças externas. Além do mais, o acesso bioceânico dos Estados Unidos é um bônus ainda maior, porque serve tanto como um escudo quanto como uma lança. É impossível conduzir uma invasão anfíbia a qualquer uma das costas americanas, já que as Américas estão muito longe da Eurásia, mas essas costas permitem aos Estados Unidos projetar poder naval ao redor do mundo, tendo a capacidade de mandar suas frotas tanto para o Pacífico quanto para o Atlântico, controlando as principais rotas de comércio global, garantindo a hegemonia do dólar através da confiança nessa dominação. Uma profecia autorrealizada. Quarta razão, instituições fortes. Normalmente, quando as pessoas falam de instituições fortes nos Estados Unidos, elas imaginam que isso é meramente uma questão de organização administrativa do Estado, como escolher entre o parlamentarismo ou o presidencialismo. Mas não é assim que as coisas funcionam. Instituições fortes não são construídas apenas pela beleza ou pela funcionalidade do texto constitucional, mas por um processo histórico de tribulação, aonde a cada vitória das instituições contra as crises, o sistema tem a capacidade de se auto-justificar e se tornar mais forte por virtude de suas vitórias passadas, mitificadas no consciente coletivo. Uma das grandes vantagens que os Estados Unidos teve no seu período de formação era a desconcentração de terra. Imigrantes chegavam aos montes da Europa, fugindo da servidão funcional, e conseguiam cessões de terras vastas e férteis por preços módicos do governo americano. Compara isso com países como o México, onde a posse de terras era concentrada nas mãos de grandes rancheiros, e tu vai entender que não foi apenas o clima mais ameno que garantiu que os americanos recebessem mais imigração que o seu vizinho do sul. Essa válvula de escape demográfica proporcionada pela ideologia e pelas instituições do Destino Manifesto garantiram, através da prosperidade, que a Constituição e a República Americana se tornassem sacrossantas aos olhos do seu povo meramente por virtude da inércia, do sucesso e da continuidade, de uma forma semelhante à que a monarquia britânica se tornou no Reino Unido. O Brasil teve 8 constituições, os Estados Unidos só teve uma. A partir do momento em que a instabilidade econômica e social do Brasil fez o Brasil trocar a sua primeira constituição de forma violenta, as portas da instabilidade foram abertas de vez. Não existia mais nada seguro na estrutura da nação para se aspirar a defender. Não me entendam mal, os Estados Unidos tiveram desafios à ordem constituída, como por exemplo os Estados Confederados da América tentaram se separar da União com o objetivo de garantir a continuidade da escravidão, mas justamente o fato de que o governo americano conseguiu derrotar e reabsorver a Confederação não apenas garantiu a continuidade, mas permitiu o fortalecimento da estabilidade das instituições americanas para décadas futuras. Enquanto os americanos eram basicamente uma aliança de estados independentes antes da sua guerra civil, a tribulação do conflito ajudou a forjar uma nação única pelo fogo e garantiu que o país seria indissolúvel, reafirmando a santidade da Constituição americana. Assim, quando eu digo que os Estados Unidos têm instituições fortes, não entendam isso como uma questão de que eles tenham um estado necessariamente desenhado de forma mais racional ou uma constituição melhor que a nossa. Não, a questão é que eles simplesmente conseguiram vencer os desafios iniciais e se estabilizar como uma nação de forma que essas instituições se ossificaram e agora servem como um sustento para a nação. Quinta razão, sorte. No começo do século XX, os Estados Unidos eram uma das nações mais poderosas do mundo, mas não podia ser considerado como a superpotência global. Muitos outros impérios competiam por esse posto, todos ditos ocidentais, como o Império Russo, o Império Alemão, o Império Francês e o Império Britânico. O que causou de forma tão rápida a decadência desses impérios coloniais foram as duas guerras mundiais, que quebraram a sociedade europeia e fizeram a Europa perder praticamente todas as suas colônias. O isolamento da América do Norte permitiu aos Estados Unidos se manter relativamente ileso das duas guerras. Embora os americanos tenham mandado soldados, as grandes cidades americanas nunca foram bombardeadas por aviões ou ocupadas por tropas inimigas. Ultimamente, o que permitiu aos Estados Unidos despontar como grande superpotência do mundo no pós-Segunda Guerra foi a sorte de que todos os seus outros rivais tinham se destruído entre si de forma bastante profunda. Mesmo a União Soviética, que era a coisa mais próxima que os Estados Unidos tinha de um rival no pós-guerra, ainda assim estava longe do seu teórico potencial máximo, porque eles sofreram perdas
assombrosas de população e recursos durante a Segunda Guerra, que não foram reparadas até os dias de hoje. Nada disso estava escrito nas estrelas. Se as guerras mundiais tivessem sido evitadas ou acontecido de forma diferente, poderíamos não ter experimentado a hegemonia dos Estados Unidos como única superpotência como vemos hoje. Sendo assim, como em todo grande acontecimento, não dá para descartar que os americanos tiveram sim um enorme grau de sorte na forma que as coisas se desenvolveram durante o século XX. Conclusão, analisando tudo isso, nós podemos ver que os Estados Unidos têm muitas vantagens comparativas significantes que permitiram que eles assumissem o posto de nação mais poderosa da história da humanidade. Também tem outras coisas que eu não vou aprofundar para não deixar o vídeo mais longo, como o fato de que os americanos tiveram acesso fácil a reservas de ferro e carvão mineral no período da Segunda Revolução Industrial, o que sem dúvida contribuiu para que eles conseguissem se industrializar de forma prematura tão profundamente. Embora eu rejeite a tese do determinismo geográfico como fator único, como eu já falei em outros vídeos, não dá para deixar de reconhecer que qualquer país que existisse naquele mesmo território iria ter uma vantagem comparativa muito grande, apenas pelo fato de existir ali, independente de cultura, religião e outros fatores. Vocês concordam com a minha análise? Deixa nos comentários se vocês acham que eu deixei algum fator importante de fora do vídeo, ou se vocês discordam de uma das razões que eu dei para a ascensão dos Estados Unidos. E se tu chegou no final do vídeo, não se esquece de me dar aquela força com o like, se inscrevendo e ativando o sino, beleza? Agradeço muito a atenção de todos e até mais.